Agora, por que esse tema? Como eu disse, isso me despertou sempre, desde muito, curiosidade, porque é um tema que a gente ouve reiteradas vezes nas nossas conversas nos centros espíritas. Olha, vou fazer uma prece para fulano de tal. Se ele tiver merecimento, será atendido. E eu ficava pensando assim, mas será que é isso mesmo? Será que é assim? Será que é assim que funciona? Bom, isso a gente vai pensando, vai questionando, né? Sempre vem a história do merecimento. Ah, mas será que eu mereço? Será que eu não mereço? E aí um dia, neste curso, né, no CBE que tem, que é o curso básico do Espiritismo, apareceu essa conversa entre os amigos que frequentavam este curso. E apareceu uma conversa assim: olha, estou procurando um apartamento para o meu filho que vai fazer o seu doutoramento. Olha, que lindo, que maravilhoso que é isso. Parabéns, parabéns para a família toda. E aí a pessoa diz: ah, também estou muito feliz, mas terei merecimento? E eles: puxa, de novo? Vem tal do merecimento. Eu disse: não, então agora eu acho que seria muito bom nós nos debruçarmos sobre esse tema. E foi efetivamente o que a gente fez. Nós falamos do espiritismo, do mundo espiritual, mas eu gosto de partir sempre lembrando que eu estou na Terra, né? Estou encarnado aqui nesta encarnação, e as palavras, elas têm um seu significado, a sua origem, e dentro da nossa sociedade humana, eu acho muito importante saber que origem tem as palavras. Então, eu fui procurar o merecimento, que é um sinônimo do mérito. E aí, o merecimento e o mérito vêm do latim meritus ou meritum, que significa bondade, serviço ou valor. Essas duas palavras. E tem origem num vocábulo que é merere ou merel, que já não existe mais aqui para nós, nos nossos idiomas, né, principalmente no português, que significa merecer, adquirir ou ganhar. Ó, aqui começa a nossa jornada linguística. Vejam bem, merecer, adquirir ou ganhar são três coisas completamente diferentes. Certo? Por quê? Eu faço uma coisa boa ou má, não interessa, né? E a princípio eu mereço alguma outra coisa, certo? Eu faço um agradinho em alguém, mereço um agradinho. Eu dou um tapa, mereço um tapa. Mais ou menos isso. Adquirir é outra coisa. Eu adquiro, por exemplo, conhecimento através da minha capacidade de estudo. Eu adquiro um carro, troco aquele bem por dinheiro, por exemplo. Não tem nada a ver com o merecer. E o ganhar, muito menos. Porque o adquirir ainda eu tenho que procurar. O ganhar, eu nem para isso eu preciso. Eu posso simplesmente estar parado e cair €1 milhão, por exemplo, no meu colo. Né? Ah, mereceu? Não sei. Talvez não. Adquiriu? Não, porque não procurou. Aliás, talvez o €1 milhão sim, né? Porque tem que comprar o bilhetinho, né? Mas este é a origem dessas palavras, né? Do merecimento e do mérito. E aí eu vou pedir para vocês guardarem com vocês esses três significados: merecer, adquirir ou ganhar. Mas isso me deu a origem da palavra. E eu pensei, bom, mas e o significado, então, modernamente falando? Eu li bastante coisas, né? Falei com um senhor, que é o seu Google, e ele me disse um monte de coisa. Basicamente, é isso. Qualidade atribuída a uma pessoa cujo ato ou atividade foram reconhecidos como de grande valor, né, como meritórios, em favor da coletividade a partir de um julgamento moral. Aqui o bicho pega. Aqui as coisas começam a ficar um pouquinho mais encrencadas. Só lembrando que nós tínhamos o significado como merecer, adquirir ou ganhar. E aqui entra o mérito como resultado de um julgamento. Então,
voltando lá naquela questão que deu origem a isso, quando alguém pensa, eu tive uma conquista pessoal, né, ou alguém na minha família, tive mérito. Quando eu penso tive mérito, o que eu estou pensando? Alguém me julgou e alguém decidiu se eu merecia ou não, certo? É o que diz aqui, um julgamento, a partir de um julgamento moral, é a decisão do mérito. Agora, eu pergunto para vocês, é possível mérito sem julgamento? Existe mérito sem que haja um julgamento? Eu não sei, eu fiquei muito tempo pensando sobre isso. Esse aqui podia ser eu, a carequinha aqui também igual, né? E aí ficou lá rabiscando, mas será que pode existir um mérito sem julgamento? Aí eu resolvi destruir o problema e cheguei aqui, um ato qualquer, nesse caso aqui um ato bom, né, pra gente não ficar falando de coisas ruins, um ato bom, um julgador e o nosso julgado com aquela carinha de cachorro dele ali, né? Então, se eu tenho um ato, eu tenho um julgador, eu tenho um julgado. Isto vai determinar, conforme aquela nossa definição, se houve mérito ou não. Ou seja, se houve mérito ou não, que tipo de mérito é também. Né? Porque ele pode ser um mérito para o bem ou mérito para o mal. É muito comum dentro da nossa sociedade, né? Da sociedade planetária, daí eu estou falando, que você fez bem, você ganha um presente. Você fez mal, você ganha uma punição. É isso. É um mérito para o bem ou um mérito para o mal, onde alguém, nesse caso aqui, o nosso amiguinho esse ali, da peruquinha branca, né, que está julgando o nosso amigo lá, que está meio triste, para determinar o mérito ou não, ou que tipo de mérito tem esse ato. Mas serão sempre 3? Aí eu me flagrei pensando no seguinte: bom, então para decidir o mérito eu efetivamente preciso de um julgamento. Mas eu preciso sempre de um julgador e de um julgado? Será que não dá para a gente ter assim, o julgador e o julgado são a mesma pessoa? Por exemplo, eu sentei numa esplanada hoje de manhã, estava para tomar um café, uma senhora na mesa ao lado, ela levanta, bate na sua bolsa e vai lá para dentro, lá para pegar uma água, e caiu um pacotinho assim, tinha uns 15 mil euros dentro, caiu no chão. Eu, sem dúvida nenhuma, levantei, peguei o pacotinho dos 15 mil e coloquei de novo dentro da bolsa dela. Ela veio, sentou-se no seu lugar, não deu por conta de nada do que tinha acontecido. Ela não viu, ninguém na esplanada viu. Eu vi, porque foi eu que fiz o ato. Então, Moisés, mas a espiritualidade viu. Ok, vamos chegar lá. Mas primeiro, esse meu ato, se eu fiz ele dessa forma e ele não tinha ninguém observando e mais ninguém olhando, então ele está isento de mérito? Porque não há um julgador? Ou posso eu ser o julgador também? Eu posso julgar o meu próprio ato. Eu posso dizer, sim, isso que eu fiz foi muito bom. Ou não, isso que eu fiz foi muito ruim. Eu acho que pode, né? E o melhor de tudo, a gente não tem que esperar ninguém, né? Não espera julgador nenhum, não espera julgamento de ninguém. Aquilo é imediato, a gente se dá conta e diz assim, eu fiz isso muito bem, ou eu fiz isso muito mal. E automaticamente eu me arrependo e passo a tentar reparar aquilo que eu fiz de mal. Ou então, eu digo, não, realmente, foi um ato bom, estou satisfeito comigo mesmo, estou contente comigo mesmo. Né? Então, quando eu penso que ao invés de ter um sistema tripartido de ato, julgador e julgado, eu posso ter lá o julgador e o julgado sozinho, eu tenho 3 formas de me colocar.
pessoa que fiz o ato, em relação à sociedade humana, e eu em relação à espiritualidade, que foi aquela conversa lá na esplanada, né? Ninguém viu, não, mas é só um pouquinho, a espiritualidade está vendo, está todo mundo olhando lá de cima e dizendo, o cara juntou lá os 15 mil aqueles e botou de volta na bolsa. E eu comigo mesmo, porque eu, a partir do momento que eu fiz o ato, e eu julguei que aquele ato era bom ou era ruim, então eu tenho 3 tipos diferentes de relacionamento que podem acontecer. Eu vou falar um pouquinho, eu e a sociedade humana, é quando nós, que eu acho que é a situação mais comum, nós somos julgados dentro da sociedade. Por exemplo, aqui em Portugal tem a ordem de mérito. Uma pessoa ou uma entidade que fez um trabalho muito bom e tal para a sociedade, ela recebe a ordem de mérito. Ou seja, é feito um julgamento e diz que ela tem um mérito. Lá no Eurovisão, no concurso, junta lá um monte de artistas, de músicos, cada um traz a sua música. Alguém senta num lugar qualquer, numa mesa, e diz, olha, aquela música lá é melhor do que aquela outra. Emitem um julgamento, né? Fazem um julgamento e determinam que aquela música tem mais mérito do que outra. Tá? Isso é tão antigo quanto andar para frente. Isso é muito antigo. E aí eu trago aqui a figura das religiões para explicar por que isso está tão enraizado no nosso DNA. Essa questão do analisar, do julgar e emitir um julgamento dizendo se há mérito ou se não há mérito. Nós temos basicamente 3 tipos de religiões. As abrâmicas, que são todas aquelas que acreditam que a religião começa lá com Abraão, então elas por ordem de surgimento, né, por ordem cronológica, é o judaísmo, que foi o primeiro que apareceu, logo em seguida vem o cristianismo e depois o islamismo. Tá? Fora as religiões abrâmicas, nós temos as indianas, ali estão as 4 principais, né, o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o sikhismo, e as religiões da Ásia Oriental, que são muitas mesmo. Tá? Bem, esta repartição, essa separação foi obtida através de uma cadeira do estudo das religiões, né, que é a chamada religião comparada. Então, a religião comparada também nos diz que existem 2 tipos básicos de religião, a religião de mérito e a religião da graça. A de mérito são os sistemas que ensinam a necessidade de obras e méritos, né, para as pessoas, para que elas alcancem a libertação da existência de sofrimento. Ou seja, toda a nossa existência é de sofrimento. Nós estamos ralados, né? Toda a nossa existência é de sofrimento e nós precisamos mérito nas nossas ações para podermos sair desta condição. A religião da graça é pior. Porque a religião da graça diz que de jeito nenhum a gente sai pelas nossas ações. A gente só sai pela graça de Deus, pela misericórdia da divindade, qualquer que seja o nome que nós demos para elas. Então, basicamente são 2. Vejam, todas esses 2 tipos, eles englobam essa questão que é o julgamento. Eu estou sempre trabalhando, sempre operando e sempre vou estar sendo julgado por alguém que vai estar me olhando e vai dizendo isso foi certo, isso foi errado, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para cá, vai para lá. Basicamente isso. Voltando, então, todas essas religiões, elas se fundaram baseadas nesse sistema de julgamento. Certo? E o que então isso seria uma relação do eu, aquele que comete o ato, com a sociedade humana. Olha, você faça tal coisa e Deus vai lhe recompensar, ou não faça isso, porque senão Deus lhe vai punir. Você peça para Deus tal coisa, né? Como se Deus já não tivesse nos dado tudo que Ele pode. Mas aí fica uma pergunta. Isso aqui são sobre as religiões, certo? O Espiritismo não é uma religião. E aí, pensando
no eu e na sociedade humana, e eu tinha dito que também a gente ia pensar no eu com a espiritualidade, eu pergunto, e no espiritismo, como é que é? Como será que funciona isso dentro da filosofia da doutrina espírita? Olha, é bem interessante de ver que essa questão está perfeitinha lá no Livro dos Espíritos, na questão 963. O Kardec pergunta para os espíritos, com cada homem, ou seja, com cada um de nós, todos esses 7,5 bilhões de pessoas que estão encarnadas no planeta, pessoalmente Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Quer dizer, Deus, coitado, trabalha um horror, porque não é só o nosso planeta, ainda tem todo o outro universo, né? E aí os espíritos dizem que sim, que Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Então, sim, ele nos cria, nós somos resultados do seu amor, e esse amor de Deus por nós é que faz com que ele nos cuide a todos. Mas aí o Kardec estava meio encanzinado e ele perguntou, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? Aí vem a resposta. Deus tem as suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. E seguem. Indubitavelmente, isso são os espíritos falando, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento. Está aqui. Pronto, podemos ir embora para casa. Acabou. Está aqui. Deus não profere contra ele um julgamento. Dizendo-lhe, por exemplo, fosse guloso eu vou te punir. Isso não existe. Né? Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei, assim em tudo. Ou seja, Deus não nos julga. E mais para frente a gente vai fazer um exercício, um raciocínio, para entender por que Deus não precisa nos julgar. E Deus não precisa que ninguém nos julgue. Porque se Deus precisasse do auxílio de alguém, ainda que seja um dos seus filhos amados, a fazer alguma coisa para que o seu universo funcione, Deus estava ralado. Ele não seria a perfeição absoluta, porque ele estaria dependendo de um serviçal. Então, é óbvio que Deus, sendo perfeito absolutamente, ele criou um sistema perfeito que nós vamos ver depois. Na mesma questão 964, o Kardec, quando faz o seu comentário, ele diz: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação. Só nos devemos queixar de nós mesmos, que, desse modo, nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. Aqui começa a ficar interessante. Aqui nesse ponto eu já estava pensando assim, bom, então talvez a gente possa trocar um pouquinho o nosso discurso. Quando eu penso, será que eu sou o merecedor? Vamos trocar o merecedor pelo conquistador. Nós não precisamos merecer, nós precisamos conquistar. Por quê? Os espíritos já nos disseram aqui, né, que Deus não vai julgar, e o Kardec está dizendo, nós seremos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, porque todas as nossas ações estão submetidas à lei de Deus. Ainda assim eu fiquei meio balançado. Eu digo, mas será mesmo? E aí fui procurar, porque eu já tinha lido sobre julgamentos, né? E eu achei lá no capítulo 10 do Evangelho, né, que é o Bem-aventurados que são misericordiosos,
Tem um item lá que diz assim: não julgueis para não seres julgados, atire a primeira pedra aqueles que estiverem sem pecado, que é aquela parábola da mulher adúltera, tá? Então, não julgueis a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenha servido para com os outros. Está lá em Mateus, tá? Mas olha aí, Moisés, ó, aí está dizendo que tem julgamento, ó. Tu vai ser julgado se tu julgar. Então será julgado conforme houver julgado os outros. Aqui, para mim, é claro que é uma referência muito clara, nítida e óbvia, exatamente à lei de Deus. É aquela lei que diz que para todo ato que eu empreendo na direção da lei do amor, que é a lei máxima do universo, todo ato que eu empreendo nesse sentido, eu recebo uma reação nesse sentido também. E todo ato que eu empreendo contra essa lei, eu recebo uma reação que é contrária a mim, tá? Então, a princípio, não entendo aqui que haja necessariamente um julgamento, né? Agora, isso era então o eu com a espiritualidade, assim como antes a gente viu o eu com a sociedade humana, né, com a sociedade terrestre. E o eu comigo mesmo, que é aquela questão do quando eu faço, ninguém viu, Deus estava muito ocupado, a espiritualidade estava olhando para o outro lado, ninguém viu. E aí é eu comigo mesmo, ou seja, eu que me julgo, digamos assim, né? Porque o julgamento ele acaba existindo. O eu comigo mesmo. Então, a gente pode pegar carona na ideia desta mocinha e vamos fazer uma experiência. Vamos fazer um exercício. Certo? Vejam bem. Se Deus criou um mecanismo no qual eu estou aqui na Terra, aí eu faço uma coisa boa. Alguém olha lá em cima e diz assim: olha, mas ela fez uma coisa boa, ele tem merecimento. Se Deus criou isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deus criou o princípio material e o princípio inteligente, que são a base de todo o universo. Tudo que existe está baseado no princípio material e no princípio inteligente. Certo? Tendo criado o princípio material e o princípio inteligente, isto aqui é uma abstração de raciocínio, porque é óbvio que a nossa inteligência não alcança esse período da criação, né? Então eu tentei congelar uma fatia desse período e tentar analisar. Deus criou o princípio material e o princípio inteligente, organizou o universo, tá? Com estes elementos. E num determinado momento, então, Deus tinha já a matéria, já tinha os princípio espiritual, ele disse assim: isso aqui está bem legal, eu agora vou individualizar um desses princípios inteligentes para que ele vire um espírito com letra maiúscula, que somos nós, né? Que somos nós quando encarnamos. Então ele organiza o universo e num determinado momento ele individualiza um espírito. Aí eu pergunto: esse espírito foi julgado por quem? Se ele estava sozinho? Ah não, Moisés, é que daí Deus cria vários outros. Deus não criou só um, ele criou 1000. Tá bom, mas os 1000 foram criados todos ao mesmo tempo. Quem é que julgava esses? Alguém consegue arriscar um palpite? É complicado, né? Então, no meu entender, esta proposta, esta maneira de ver, ela está equivocada. Porque ela falha lá no início da criação. Como que alguém pode ter sido criado
e não tinha ninguém para julgar ele. Então é sinal que em um determinado momento da criação houve uma falha de Deus, o que é absolutamente impossível. Então eu vou convidar vocês para fazer um outro raciocínio, uma outra hipótese. Os espíritos, quando Deus vai individualizar os espíritos, ele os individualiza com uma capacidade para julgarem os seus próprios atos. E a partir disso, tirarem ensinamentos, fazerem aquisições. Ou seja, eles vão adquirir, não só conhecimento, vão adquirir um cabedal moral, né? Vão adquirir moralidade e vão tirar esses ensinamentos para si. Isso, para mim, parece absurdamente racional. Isso serve para aquele momento que Deus criou o primeiro e não precisava de mais ninguém para julgar, porque nós não precisamos de ninguém nos julgando. Tudo que Deus tinha para nos dar, Ele deu no momento da nossa criação. Claro que a gente não sabe, não tem nem consciência do que pode, do que não pode, do que consegue e do que não consegue. Mas nós recebemos tudo aquilo que nós precisamos. E aí o que a gente faz? A gente precisa começar a fazer experiências na vida, né, para poder se instruir. E aqui eu quero fazer uma referência. Eu fiz questão de trazer um recurso antiquado. Ó, isso aqui é uma folha de papel escrita com anotações de canetinha colorida, viu? Que é para não ficar só usando o PowerPoint, certo? Eu quero falar para vocês sobre um ser humano, uma figura muito interessante que vai nos ajudar muito a entender essa questão de sermos individualizados, julgarmos e daí retirarmos os nossos próprios ensinamentos. O nome dele é Jean-Louis Fritz Piaget, mais conhecido entre todo mundo como Piaget, né? Que foi um biólogo, um psicólogo, um epistemólogo, né? Ou seja, ele estudava o conhecimento. Ele era suíço, nasceu em 1896 e faleceu em 1980. O Piaget, em 1932, ele apresenta para a sociedade um livro chamado O Juízo Moral na Criança. Ele teve uma ideia de escrever sobre de que maneira um grupo de crianças se relacionavam com as regras de um jogo de bolinhas de gude, né? Aquelas bolinhas de vidro. Ele queria saber como que as crianças se relacionavam não com o jogo, mas com as regras do jogo. E a pesquisa dele, né, ele montou uma pesquisa, claro, para responder isso, revelou 4 estágios. De crianças até 3 anos, ou às vezes até 5, que é um estágio não social, eles não têm regra. Então a criança pega aquela bolinha, ela joga para cima, ela joga embaixo, ela joga no gato, ela faz descer pela pia, qualquer coisa. Mas ela está sozinha, brincando com a bolinha. Ela não está interagindo com nenhuma outra criança, ela simplesmente está satisfeita com a sua brincadeira ali. Então ele chama de estágio não social, né? Aqui, óbvio, não tem regras para a criança se relacionar. Dos 3 aos 6 anos, aí as regras começam a fazer sentido. Daí a criança já começa a entender que ela tem que botar as bolinhas todas juntinhas num lugar e com uma delas tentar acertar as outras. E às vezes alguém joga, às vezes outro joga, mas as regras só fazem sentido. Ela não combina essas regras com os outros jogadores, com as outras crianças, né? Cada um faz do seu jeito. Dos 7 aos 10 anos, começa a ter um controle de comportamento por meio das regras do jogo. Daí as crianças já sabem que o jogo é bota uma bolinha lá, tenta tirar, se não deu, e assim vai, risca, faz uma rodinha, risca, bota a bolinha no meio, ou seja, a
as crianças conhecem as regras e passam a respeitar essas regras, porque essas regras tornam o jogo possível. Ela consegue jogar aquele jogo com outras crianças, porque essas outras crianças respeitam as regras assim como ela. Tá? E a partir dos 11 anos, as crianças definem as regras antes de jogar. Isso aqui é muito curioso. Eu vou dizer para vocês. A minha esposa já me ouviu falar isso. Outras vezes nós já conversamos sobre isso antes de eu saber dessa experiência do Piaget, é claro. Eu perguntava para ela, por que a criança perde tanto tempo botando regra nas brincadeiras? Porque a gente observa as crianças brincando, elas passam o tempo inteiro criando regra. Olha, até ali pode, depois não pode passar, se passar só quem está de vermelho, quem está de amarelo. Como as crianças botam regras nas coisas? Agora eu sei que é exatamente isso que faz funcionar. Ou seja, as regras são definidas com detalhes, né? Porque elas buscam, as crianças estão buscando uma elaboração conjunta e completa. Claro, não preciso dizer para vocês que essa experiência do Piaget é com crianças sem pais por perto, né? Ou seja, são crianças sendo crianças, certo? Então, esses 4 estágios. Mas o Piaget estava preocupado com a consciência da criança com relação às regras. Então, daí, ele retirou 3 estágios, que vão ser bem interessantes depois na filosofia e em várias outras ciências. Ele diz o seguinte, que até os 3 anos, como não tem interação com os outros, com as outras crianças, não tem consciência das regras. E isto ele chamou de anomia, ou seja, é a ausência da consciência das regras. Eu e Maria Luísa, nós temos uma neta que tem 1 ano e 5 meses. Ela tem um gato dentro de casa. É uma hora, eu não sei se ela já fez isso, porque infelizmente devido à pandemia a gente ainda não conhece ela. Mas ela uma hora vai puxar o rabo do gato, certo? Ela puxa o rabo do gato por quê? Porque ela quer causar dor no gato? Ou porque ela quer salvar o gato de alguma coisa, quer ser boazinha pro gato? Não. Ela simplesmente puxa porque ela quer ter a experiência de puxar o rabo do gato. É este que é o princípio da anomia. Não existe uma consciência de uma regra, de um certo e de um errado. É a anomia da criança. Perfeitamente normal. Dos 3 aos 9 anos, a regra, então, conforme nós dissemos, as crianças já começam a jogar, já sabem que tem uma regra. A regra é respeitada, ela é obrigatória, não se mudam as regras, né? E se as regras são de uma origem externa, ou seja, as crianças perguntam para alguém, como é que é isso aqui? E essas regras não podem ser transgredidas. Esta é a heteronomia. É alguém que diz para nós o que nós devemos fazer. Não, vocês se lembrarem lá naquela primeira análise que a gente fez com relação às religiões, é exatamente isso. Alguém diz o que eu devo fazer e eu faço. Alguém diz, pegue a sua espada e vá converter as pessoas mundo afora. Quem não quiser se converter, você corta o pescoço. Né? Aí a pessoa sai fazendo isso, porque ela não faz um julgamento do que tem que ser feito ou não. Esse, então, é o processo da heteronomia. Quando a gente não questiona. É a famosa historinha da cabeça do peixe. Né? A moça casa e vai fazer um peixe frito para o seu marido, e quando ela bota o peixe frito no prato, ele olha e diz assim, por que você cortou a cabeça do peixe? Ela diz, porque a cabeça do peixe a gente corta. Mas por quê? A minha mãe disse que corta, sempre cortou. Aí ela liga para a mãe, mãe, por que a gente corta a cabeça do peixe? Eu não sei, foi a tua avó que me ensinou que tem que cortar a cabeça do peixe sempre. Aí elas, não, mas para lá, mas como? Por que tem que cortar a cabeça do peixe? Aí liga para a avó. Vó, a senhora ensinou a mãe que tem que cortar a cabeça do peixe? É, minha filha. Mas vó, eu não entendo por que tem que cortar a cabeça do peixe. Quando eu casei eu era muito pobre, a frigideira era pequena, eu nunca vi o peixe inteiro.
E assim a gente vai. A gente segue carregando aquelas ideias sem se perguntar por quê. A gente faz isso o tempo todo. E quem comia, desculpe lá, posso dizer? Claro. E quem comia a cabeça do peixe, porque antigamente comiam só uns bocadinhos. Quem comia a cabeça do peixe ficava pior. Ficava pior, né? Exatamente. Muito bem. Então, dos 3 aos 9 anos é a heteronomia. Após essa idade, as crianças se dão conta de que elas podem formar as regras. E aí elas passam a despender muito tempo para elaborar em grupo essas regras. E elas conquistam, então, nesse momento, a compreensão de que é necessário obedecer porque ela é um meio de relação harmônica entre aqueles que fizeram a regra. Ou seja, eu obedeço a regra não porque eu tenho que obedecer a regra, mas eu obedeço a regra porque é bom. A autonomia é quando a pessoa é autônoma. Daí ela tem a sua autonomia conquistada. E é exatamente isso aí que eu quero voltar, então, no nosso... Vou guardar essa minha folha antiquada aqui agora. E vou voltar aqui. Com essas questões que o Piaget nos colocou, a gente começa a entender o porquê da dominação da nossa sociedade planetária. Por que nós nos dominamos uns sobre os outros? E por que as religiões tiveram um papel tão importante nesse sentido? Porque nos diziam, faça isso. Por quê? Porque sim, porque tem que ser feito. E aí, a partir do momento que eu faço porque tem que ser feito, eu não sei qual é o resultado daquilo e eu espero uma recompensa ou eu espero um castigo. O Espiritismo veio nos dizer que não, que isso não existe, né? Nos disse lá, os Espíritos nos disseram que Deus não vai nos julgar. E o Kardec também falou naquela análise. Na parábola da mulher adúltera, se vocês fizerem um exercíciozinho de memória, quando Jesus diz assim, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, não funcionou, né? Ninguém conseguiu atirar a pedra, porque todo mundo era pecador, foram embora. E aí, daqui a pouco Jesus se volta para ela e pergunta, aonde estão aqueles que iam te julgar? Foram todos. Eu também não te julgarei, ele diz. Vá e não peques mais. Ele não emitiu nenhum julgamento. Ele não diz assim, olha minha filha, isso foi errado que tu fez. Não, ele não emitiu nenhum julgamento. É naquele momento, aquela criatura conquistou um aprendizado. Ela fez uma conquista, aquilo é dela. E a partir desse momento, ela é totalmente autônoma. Ela tem autonomia para aquilo. E é exatamente isso que nós temos que conquistar. O curioso é o seguinte, que nós não precisamos de ninguém para nos julgar. Isso aqui é um pensamento meu. Não precisamos de ninguém nos julgar para percebermos os nossos erros e os nossos acertos. Nós somos capazes de fazer isso. Quando fomos individualizados como espíritos, nós recebemos a lei de Deus na nossa consciência. A gente só não sabe bem o que vai fazer com ela. E aí a gente erra de vez em quando, mas está tudo bem errar, não tem problema nenhum. É errando que a gente vai conquistar a nossa autonomia. Nem para que nos presenteiem ou nos punam. Ou seja, aquela ideia, né? Eu confesso que aqui eu nunca vi, mas no Brasil era comum de ver. A pessoa compra um automóvel, aí bota um adesivo grande, assim, dizendo assim, ó, foi Deus que me deu, foi Jesus que me deu. Não, né? Não, acho que não, né? Então, o paradoxo, não é paradoxo não, mas o curioso aqui é o seguinte, nós não precisamos de ninguém para nos julgar. Mas, porém, sem a vivência em sociedade, a gente não pode evoluir.
Porque nós não podemos conhecer a lei do amor sem o outro. Ao mesmo tempo que não precisamos de ninguém para nos julgar, precisamos de todos para aprender. Só no convívio, em sociedade, com os outros, é que nós vamos nos aprimorar. Leiam, escutem, pesquisem, façam tudo por si próprios, porque aí vocês serão absolutamente autônomos. Vocês estarão no domínio de vocês mesmos. E isto é uma maravilha. Eu preciso concluir que nós agora temos horário. Então, isto é fundamental. Nós precisamos refletir. Nós precisamos pensar sobre esse assunto. Por quê? Porque o fato de nós não precisarmos do julgamento de ninguém para termos o mérito ou não, essa questão da autonomia, desta maneira que o Piaget colocou, ela é muito importante. E eu vou ler um trechinho para vocês aqui do Pensamento e Vida, que foi o Espírito Emmanuel que ditou para o Francisco Cândido Xavier. E eu quero ler para vocês o seguinte: cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada assim a conta de raio na esfera da vida, um raio luminoso, tá? No sentido de raio luminoso, evolvendo da superfície para o centro, ou seja, das bordas para o centro, competindo a nós, a obrigação, porque nós somos as consciências bafejadas pelo sol da razão, né? Competindo-lhes a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum. Não é só o seu próprio bem. Então está certo aquilo que eu disse. Sim. Atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo, por onde passa, abrindo os reflexos das mentes mais elevadas que o impulsionam à condição dos mais vastos horizontes do progresso e à adequada assimilação. Aí ele diz aqui mais para frente: desse modo, pela execução do dever, e dever, segundo ele, é agir dentro da lei de Deus, né? Pela execução do dever, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Mas então, a partir desse momento que nós registramos que temos uma capacidade para sermos totalmente autônomos, que sabemos que a partir do momento, conforme acabou de nos dizer aqui o Emmanuel, que nós cintilarmos, que nós passarmos aquilo que nós temos de bom do nosso exterior para o convívio da sociedade, inevitavelmente nós receberemos as boas coisas da sociedade. Não se esqueçam, se alguém não gosta de você, o problema é dele. Se você não gosta de alguém, o problema é seu. Se alguém lhe julga, o problema é desse que lhe julga. Se você julga alguém, você tem um problema sério na mão. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos ler, formar o nosso conhecimento. Esta aqui foi a bibliografia que eu consultei. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Revista Espírita, o Pensamento e Vida e o livro Autonomia, do Paulo Henrique de Figueiredo.